Olá, queridos amigos do Centro Espírita Ibirajara, aqui estamos para darmos continuidade ao estudo de O Livro dos Espíritos que fazemos na sequência todas as sextas-feiras de 19h30 às 20 horas. Hoje nós vamos então estudar o tema União da Alma e do Corpo, que começa com a questão 344, é um tema importantíssimo, logo vocês vão perceber por quê. E vamos então iniciar fazendo algumas considerações muito importantes. Primeiro, que com o advento do Espiritismo e com o trabalho que Kardec fez, trazendo, através do resultado das suas experimentações com as mesas girantes e tudo aquilo que aconteceu na França no século XIX, e que foi uma febre, as pessoas queriam lá para se divertir, e Kardec, com seu espírito investigativo, sério, ele, na verdade, queria saber por que aquilo estava acontecendo. No início, ele não tinha, assim, nenhuma intenção de assistir, mas com a insistência dos amigos, ele foi assistir e pesquisar. Daí que essas perguntas que ele fez aos espíritos superiores, nós vamos ver que são perguntas, assim, muito importantes, e cujas respostas trouxeram, assim, uma série de esclarecimentos até então não desconhecidos. Bem, depois que o Espiritismo veio aqui para o Brasil, e que o nosso querido Francisco Cândido Xavier, com a sua mediunidade extraordinária, ele começou a psicografar uma série de livros, né? Esse trabalho espiritual, todo coordenado pelo mentor espiritual, pelo nosso querido Emmanuel. O Chico foi psicografando, depois nós tivemos Dona Ivone do Amaral Pereira e outros médios, né? O nosso querido José Raul Teixeira, enfim. Mas o Chico psicografou, por exemplo, a série André Luiz, e que nos mostra como é que era a vida no mundo espiritual. Hoje nós temos muitas informações, porque nós fomos muito além. Mas o que nós vamos estudar hoje, e a importância imensa, aquilo que Kardec, são as informações que Kardec perguntou aos espíritos superiores e eles responderam, não é? Então vejam bem como essas informações, vamos dizer assim, elas orientam a nossa vida de uma forma extraordinária. A gente, depois que fica sabendo disso, a gente não pode mais, ou não deve, claro, se comportar como anteriormente, porque os conceitos, as concepções mudam, e nós vamos ver exatamente a responsabilidade que cada um de nós tem com a vida superior, conosco, com a nossa trajetória, com as consequências daquilo que fazemos ou que deixamos de fazer, enfim. Então vamos lá. Na pergunta 344, Kardec dirige-se aos espíritos superiores dizendo: em que momento a alma se une ao corpo? Em que momento? É na hora do nascimento? Vai acontecendo aos poucos, esses laços vão se fortalecendo? Em que momento a alma se une ao corpo? E a resposta é bem objetiva. A união começa na concepção. A alma se une ao corpo na concepção. O que isso significa? Que qualquer interferência nesse processo, nós estaremos interferindo no processo de renascimento de um outro ser.
não mais da gente, que estamos encarnados, mas a gente estará interferindo na vida de um outro ser, o que significa uma responsabilidade muito grande. Então, muitas pessoas dizem assim, a mulher é dona do seu corpo, ela pode fazer aquilo que ela quiser. É verdade, mas ela não é dona do corpo do outro. Então, a mulher tem essa capacidade de abrigar no seu útero um ser que vai renascer. Ele não vai nascer, ele vai renascer. E é uma responsabilidade enorme, porque cada um de nós é responsável por aquilo que faz. E a gente acaba abraçando uma ventura ou uma desventura de acordo com as nossas opções, de acordo com as nossas escolhas. Bem, continuando, os espíritos respondem, mas só é completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico. Então, esse laço fluídico é muito importante, que cada vez mais se vai apertando até um instante em que a criança vê a luz. Então, o que acontece? Esse processo é um processo que vai se ajustando, que vai se intensificando, mas a partir do momento que tem todo aquele processo biológico da união das células e tal, ali já tem a concepção. Então, a gente tem que efetivamente tomar muito cuidado com as escolhas que fizermos, a fim de que a gente evite desastres que serão para nós e para aqueles que se comprometeram, não é? De reencarnar. Bem, 345. É definitiva a união do espírito com o corpo desde o momento da concepção? Quer dizer, é definitiva? Tem o momento da concepção. Essa união, ela pode se romper ou ela já está definida, acabou-se. Durante esta primeira fase, poderia o espírito renunciar e habitar o corpo que lhe está destinado? Vamos supor, o espírito fica com medo, não quer renascer. O que ele faz? Ele abandona aquele corpo e pronto. Quer dizer, na concepção do espírito, isso é possível? Seria isso? E os espíritos nos explicam, é definitiva a união, no sentido de que outro espírito não poderia substituir o que está designado para aquele corpo. Então, outro espírito não poderia substituir, mas como os laços que ao corpo o prendem são ainda muito fracos, facilmente se rompem e podem romper-se por vontade do espírito, se este recua diante da prova que escolheu. Em tal caso, porém, a criança não vinga, quer dizer, a criança não vai viver. Nós sabemos que há casos em que o espírito ele tem muito medo de reencarnar, porque ele sabe que ele já faliu outras vezes, ele não quer reencarnar. Ele diz, não, quando eu reencarnar, eu vou ficar com a minha memória anestesiada, vamos dizer assim, eu não vou ter a memória que eu tenho com essa lucidez, enquanto o espírito desencarnado eu não quero. E ele tem medo, e ele quer fugir. Então, isso pode acontecer, romper esses laços? Pode. E ele recuar, ele escolheu a prova e depois ele recua? Pode, né? 346. Que faz o espírito se o corpo que ele escolheu morre antes de se verificar o nascimento? Quer dizer, pode ter caso, até um caso orgânico, que o corpo não resiste por alguma deficiência da mãe ou do espírito. A gente
o que pode acontecer? Ele morre. A resposta: escolhe outro. Qual a utilidade dessas mortes prematuras? Porque para o espírito não tem problema, para os pais é uma dor imensa, para os familiares. E os espíritos respondem: dão-lhes causa, as mais das vezes, as imperfeições da matéria. Quer dizer, pode ser uma questão orgânica que o espírito realmente não vai à frente à gravidez. Que utilidade encontrará um espírito na sua encarnação em um corpo que morre poucos dias depois de nascido? Nasceu o bebezinho, daqui a poucos dias o corpo morre. O ser não tem consciência plena da sua existência, nos dizem os espíritos. Assim, a importância da morte é quase nenhuma, quer dizer, como ele não está muito consciente, isso pode acontecer sem nenhum problema. Porém, como já dissemos, o que há nesses casos de morte prematura é uma prova para os pais, que imagina. O espírito, o bebezinho nasce, poucos dias depois ele morre. É realmente uma prova para os pais. E a gente lembra da Ivone do Amaral Pereira, nossa querida amiga espiritual, que com 29 dias de nascida, ela entrou naquele estado letárgico e já estava preparando tudo para o sepultamento dela, e a mãe dela tinha essa intuição de que ela não tinha morrido, até que eles colocaram até aquela coroazinha com as florezinhas na cabeça, aquilo machucou a cabecinha dela, mas a mãe dela fez uma oração a Maria Santíssima e entregou a filha a Maria Santíssima e disse que ela cuidasse da filha dela, que ela estava entregando a filha dela. E a menina aí retomou, chorou, enfim. Então já tinha encomendado o caixãozinho. A vida de Dona Ivone é um ensinamento e tanto. Então, esse caso é o caso real que a gente pode comprovar, não é? 348. Sabe o espírito previamente que o corpo de sua escolha não tem probabilidade de viver? Quer dizer, o espírito já sabe que aquele corpo é muito provável que ele não viva. Os espíritos respondem: sabe-o algumas vezes, mas se nessa circunstância reside o motivo da escolha, isso significa que está fugindo à prova. Não é? É sempre uma situação difícil, porque qualquer coisa que ele queira, ele está com medo de. E é muito comum a gente que participa de reunião mediúnica encontrar esses casos dos espíritos que não querem renascer e eles são encaminhados para a reunião mediúnica para conversarmos, né, para os orientadores, os dialogadores conversarem com ele, dizendo a ele que ele vai ter uma pleiade de amigos que vai ajudá-lo, que ele vai ter uma família, enfim, outras situações que irão ajudá-lo e que ele precisa ter essa coragem e não desanimar, ter bom ânimo, né? Vamos lá, 349. Quando falha por qualquer causa a encarnação de um espírito, é ela suprida imediatamente por outra existência? Quer dizer, tem algum problema na reencarnação, não foi adiante. Outra encarnação vem imediatamente? Nem sempre o é imediatamente. Faz-se mister dar ao espírito tempo para proceder à nova escolha, a menos que a reencarnação imediata corresponda à anterior determinação. Quer dizer, isso não acontece assim tão imediatamente, né? Mas nem sempre, quer dizer, os espíritos dizem, não há aquela resposta sim ou não, nem sempre.
350. Uma vez unido ao corpo da criança e quando já lhe não é possível voltar atrás, sucede alguma vez deplorar o espírito a escolha que fez? Quer dizer, o espírito escolheu e depois ele, puxa, não devia ter feito isso, enfim. Isso pode acontecer? A resposta: perguntas se como o homem se queixa da vida que tem, se desejara que outra fosse ela, sim. Se arrepende da escolha que fez, não, pois não sabe ter sido sua escolha. Depois de encarnado, não pode o espírito lastimar uma escolha de que não tem consciência. Pode, entretanto, achar pesada demais a carga e considerá-la superior às suas forças. É quando isso acontece que recorre ao suicídio, que é uma outra situação extremamente dolorosa para o espírito. Porque o suicídio é quando o espírito quer fugir da vida. E o que ele quer é se libertar daquela dor. Dona Ivone mesmo, nas suas existências, ela conta de vidas pregressas onde ela se suicidou. E aí ela traz as marcas dolorosas desse período, mas os espíritos a ajudá-lo, o Charles, que foi pai dela, Dr. Bezerra, enfim, e ela teve uma vida de muita luta e ela dizia que a doutrina espírita era a única alegria que ela tinha todos os dias, que ela estudava a codificação diariamente, né? Então, o suicídio é um grande engano, porque um doloroso engano, porque o espírito não morre, somente o corpo, mas aquele espírito, ainda unido àquele corpo, vai ter as sensações do corpo, e isso é extremamente doloroso. 351. No intervalo que medeia da concepção ao nascimento, goza o espírito de todas as suas faculdades? Quer dizer, a mãezinha engravidou, a mulher engravidou. Da concepção até o nascimento, como é que fica esse espírito? Ele tem todas as suas faculdades absolutamente lúcidas, enfim? Os espíritos superiores respondem mais ou menos, que ele já fica meio assim, envolto, né? Em toda aquela situação, ele não tem aquela lucidez que a gente normalmente tem. Às vezes, as pessoas nem têm essa lucidez encarnados, né? Tem fases, bom, mais ou menos conforme o ponto em que se acha dessa fase, porquanto ainda não está encarnado, mas apenas ligado. A partir do instante da concepção, começa o espírito a ser tomado de perturbação que o adverte de que lhe soou um momento de começar uma nova existência corpórea. Essa perturbação cresce de contínuo até o nascimento. Nesse intervalo, seu estado é quase idêntico ao de um espírito encarnado durante o sono. Isso nos ajuda muito a pensar. Quando nós estamos dormindo, a gente fica assim, será que eu estou lá mesmo? São aquelas situações que você não tem aquela plenitude das suas faculdades. Às vezes a gente comenta, essa noite eu sonhei com isso, com aquilo, mas você não tem essa nitidez, essas informações assim. Então, Kardec pergunta, os espíritos respondem dando esse exemplo para nos ajudar a entender. Então, a consciência, né, fica um pouco assim, não está tão lúcida. 352. Imediatamente ao nascer, recobra o espírito a plenitude das suas faculdades? Quer dizer, acabou de nascer, aí ele já sabe, eu sou um espírito imortal, acabei de reencarnar, ele tem essa plenitude. O que os espíritos respondem? Não,
Claro que não, é só a gente imaginar um bebezinho. Eles se desenvolvem gradualmente com os órgãos. O espírito se acha numa existência nova. Preciso é que aprenda a servir-se dos instrumentos de que dispõe. E é muito interessante que a gente vê a própria Dona Ivone, que a gente está dando os exemplos aqui. Ela não reconhecia os pais, ela não reconhecia a casa dela, ela morava na Europa, ela veio morar no Brasil, ela era muito pobre aqui, lá na Europa ela tinha posses, enfim, e ela não reconhecia, ela achava aquilo tudo muito estranho, quer dizer, então são essas situações que podem acontecer. Existem espíritos também que eles vão lembrando fatos de outras vidas, né? É muito interessante que eles começam a contar as coisas. Não, eu não morava aqui, eu morava não sei quem, não sei aonde, meu pai era fulano, minha mãe não sei quem. Isso daí acontece, né? Bem, não sendo completa a união do espírito ao corpo, não estando definitivamente consumada, sendo depois do nascimento, poder-se-á considerar o feto como dotado de alma. O feto pode ser dotado de alma? Olha só a resposta. O espírito que o vai animar existe, de certo modo, fora dele. O feto não tem, pois, propriamente falando, uma alma, visto que a encarnação está apenas em via de operar-se. Acha-se, entretanto, ligado à alma que virá a possuir. As perguntas são muito detalhadas, muito meticulosas, e os espíritos superiores também respondem dessa forma, atendendo a Kardec. Depois a gente vai ver e entender bem, até com os relatos de André Luiz e tudo, e nós vamos tendo assim muito mais clareza nessas informações. 355. De fato, como indica a ciência, crianças que já no seio materno não são vitais? Com que fim ocorre isso? Quer dizer, ela já está ali numa situação difícil, né? Os amigos espirituais dizem, frequentemente isso se dá e Deus o permite como prova, quer para os pais do nascituro, do bebê, quer para o espírito designado tomar lugar entre os vivos. Então, isso pode até ocorrer, né? Deus permite isso como uma prova, é uma grande valorização da vida, né? Que às vezes as pessoas colocam assim de uma maneira tão banal, não é? Para que a gente amadureça espiritualmente, psicologicamente, não é? Sobre essa beleza de Deus que é a vida. 356. Entre os natimortos, alguns haverá que não tenham sido destinados à encarnação de espíritos. Quer dizer, ele já nasceu morto, ele não foi destinado realmente a encarnar. Alguns há, dizem os espíritos, efetivamente a cujos corpos nunca nenhum espírito esteve destinado. Nada tinha que se efetuar para eles. As crianças, então, só vêm por seus pais. Quer dizer, existe uma razão de ser, né? O acaso não existe. Pode chegar a termo de nascimento um ser dessa natureza algumas vezes, mas não vive, quer dizer, não vive. Segue-se daí que toda criança que vive após o nascimento tem forçosamente encarnado em si um espírito, quer dizer, a criança nasceu. Existe ali um espírito, os espíritos respondem, que seria ela se assim não acontecesse? Como é que pode uma criança nascer se efetivamente ali não tivesse um espírito? Claro que sim. Não seria um ser humano, não é? 357. Que consequências tem para o espírito o aborto? É um tema sempre presente, não é?
que consequências tem para o espírito o aborto? É uma existência nulificada e que ele terá de recomeçar. Quer dizer, o aborto pode ser um aborto natural, a mãe tem algum problema e ela tem um aborto natural, ela perde o bebê. Pode ser um aborto provocado, e aí tem uma série de situações, não é? Então, se isso acontecer, de repente o espírito ele vai precisar reencarnar, né? Como é que ele vai voltar? 358. Constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? E esse tema é extremamente importante, porque se nós não entendermos a vida desde a concepção, existem países que você pode abortar com 9 meses, quer dizer, um bebê, uma criança, está completamente formado. Então, efetivamente, é um crime, não é? E isso é crime, o aborto? A resposta é bem clara. Há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Sim, claro, é um crime. Crime no sentido de que você impediu aquele espírito de renascer, não é? Uma mãe ou quem quer que seja cometerá crime sempre que tirar a vida de uma criança, a uma criança antes do seu nascimento. Por isso que impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que se estava formando. Daí porque é tão importante, quando a pessoa não tem condição de deixar o bebê nascer e entregar para que essa criança vá para a adoção, não é? Porque ela estará permitindo que a criança nasça, mas quantas mães, quantas famílias querem um bebê e ficam esperando a adoção, que é um processo longo, demorado, detalhista, mas que é importante demais. Porque um filho é um filho, né? Biológico ou não, é um filho. Então, isso daí é muito importante. Dado o caso que o nascimento da criança pusesse em perigo a vida da mãe, haverá crime em sacrificar-se a primeira para salvar a segunda? Quer dizer, no caso, a mãe está esperando o bebê, mas o nascimento daquela criança vai colocar em perigo a vida da mãe. A resposta dos espíritos é o único caso que é possível. Preferível é se sacrifique o ser que ainda não existe a sacrificar-se o que já existe. Isso é um caso extremo de não ser possível a mãe se salvar, e aí os médicos teriam que optar. Salva a criança e mata a mãe? Então, neste caso, neste único caso, é preferível que se sacrifique a criança, que pode retornar noutra gestação mais adiante, né? E se salve a mãe. De repente, a mãe tem outros filhos também, e aquela criança, se tiver que renascer, ela vai retornar. E a última, 360, será racional ter-se para com um feto as mesmas atenções que se dispensam ao corpo de uma criança que viveu algum tempo? A resposta: vede em tudo isso a vontade e a obra de Deus. Não trateis, pois, desatenciosamente coisas que deveis respeitar. Então, a gente precisa respeitar a vida em qualquer estado, em qualquer circunstância, em qualquer condição, é a vida. Por que não respeitar as obras da criação, algumas vezes incompletas, por vontade do Criador? Tudo ocorre segundo os seus desígnios e ninguém é chamado para ser seu juiz. Então, nessa questão, a gente tem que considerar sempre
a ação divina naquele processo. E nesse processo do nascimento, do renascimento, da reencarnação, é um processo divino que acontece porque existe uma programação espiritual anterior, e quando a gente vai estudar, é que nós vamos ver a grandeza e a beleza de Deus e das leis da vida e das leis do amor em relação a toda essa questão da ligação da alma e do corpo. Então, queridos amigos, estamos encerrando o nosso estudo de hoje, agradecendo muito aos amigos espirituais, nossos bondosos companheiros de sempre, pela presença, porque nós nunca estamos sós, graças a Deus, e desejando a todos vocês muita paz, muita alegria, muita vontade de estudar e mergulhar nesse universo extraordinário que é a doutrina espírita, que nos liberta das nossas dores, das nossas dúvidas. E o Livro dos Espíritos, o primeiro livro, está aí para isso, para nos ajudar. Fiquemos com Jesus, até nosso próximo encontro.